Começando o primeiro episódio aqui do podcast do Canal no Talento. Tô com as duas companhias especiais, meus amigos aqui, Avelar, que vai ser meu companheiro aqui na maioria dos programas, e o Gabriel Mota também faz parte lá da Futuri. Se apresenta aí pra galera, Gabriel. Prazer falar com Fala você. galera, prazer estar aqui com vocês. Avelar, assisto, sempre bom estar aqui na companhia de vocês. E vamos para mais um episódio, cara. Episódio falando sobre o Real Madrid, que é um clube que eu tenho certo apreço assim da Europa e tem várias coisas assim, vários contextos pra gente abordar e vai ser legal a gente falar sobre isso. No Futre, para quem quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar as redes sociais, Futre FC, Instagram, Twitter, e vocês vão entender um pouco mais do que eu ficar falando aqui. Mas é basicamente ensinar e educar vocês sobre as camadas mais internas, mais profundas do futebol, que são coisas um pouco menos vistas aqui no Brasil. Beleza? E Avelar, dá um alô aí. Bom, começando aqui, né? Hoje a gente vai falar do Real Madrid. Pra mim, é um time que eu gosto muito, principalmente por ser, pra mim, o maior time da Europa, né? É o time que tem mais Champions, é o time que envolve muita coisa. E tem uma mística no Real Madrid que me atrai, assim, principalmente do ponto de vista daqueles jogos especiais da Champions. É isso então, todo mundo apresentado. Vamos, o primeiro tema que a gente quer abordar aqui é falar sobre o Ancelotti, né? Nesse contexto agora de seleção brasileira, data FIFA, todo mundo falando que o Ancelotti, que o Edinaldo Rodrigues acredita que o Ancelotti vai assumir na próxima temporada, mas parece que nessa temporada é praticamente impossível, né? Acho que o Gabriel pode falar sobre isso, ele que acompanha bastante Real Madrid, não existe o mundo do Ancelotti sair agora, né, Gabriel? Ficou uma situação muito nebulosa ali durante uns 4, 5 meses, assim, desde março, porque não tinha nenhuma posição muito concreta nas coletivas dele, né? As coletivas do Ancelotti são coletivas muito, às vezes, enigmáticas e tal, até para revelar o time que vai para jogo no dia seguinte, enfim. E muita gente brinca com isso. E durante muito tempo ficou esse enigma de que ele dizia que queria permanecer no Real Madrid, mas não dava nenhuma confirmação, tudo. E eu acho que isso dependia muito da temporada do time também, né? Caso não conseguisse chegar na semifinal da Champions League e não ganhasse a Copa do Rei, talvez o descontentamento do Florentino, que é um cara que sempre almeja títulos, enfim, fosse maior. Vale também lembrar que quando o Ancelotti foi demitido lá em 14, 15, no final da temporada, foi uma temporada sem títulos, que o Real Madrid fez uma boa temporada, assim, foi semifinalista da Champions, foi vice do Campeonato Espanhol, até chegando perto do Barcelona, que tinha o trio MSN no auge, e o trabalho ainda era muito bom. E o Florentino demitiu ele justamente pela essa falta de confiança naquele momento, né, e de paciência também por conta de títulos. E aí, logo em seguida, vem o Rafa Benítez, que foi uma decisão bem controversa, que a torcida não gostou, o desempenho do time caiu muito, foi muito ruim o primeiro semestre do Real Madrid naquela 15-16. E aí depois a história foi com o Zidane, todo mundo já sabe o desfecho, né, como é que foi, mas enfim, isso é uma questão de planejamento e eu acho que essa permanência do Ancelotti no ponto de vista do Real Madrid é um grande ensinamento que o Florentino teve lá atrás com o próprio Ancelotti, né? Então, assim, o Ancelotti estava sendo um treinador que estava sendo almejado pela seleção brasileira, mas certamente se ele ficar livre no mercado, talvez caberia num PSG que estava procurando agora o treinador e tal, parece que está fechando com o Luiz Henrique. É, mas principalmente na seleção brasileira existe ainda esse otimismo, né, de esperar pelo Ancelotti, de que em dezembro desse ano, ou então em junho de 24 ele vem, enfim, eu não sei qual é a lógica dessa espera. Não sei se existe uma conversa direta com o Ancelotti sobre isso. Acho que pro presidente da CBF estar falando isso publicamente deve existir, né? Eu espero que exista. Mas do ponto de vista do Real Madrid é muito positivo que ele fique, porque é aquela questão de transição de eras, né? O Real Madrid está passando por isso, porque a gente viu isso com os Galácticos, a gente viu isso no final do Raul também, quando o Real fez aquela janela bizarra do Cristiano, do Benzema, do Kaká, do Xabi Alonso. E agora, novamente, com aquele time que ganhou 4 Champions, né? 3 seguidas. E de uma maneira diferente, a gente vai abordar um pouco mais aqui no podcast, na live também. E dessa vez o Real não faz grandes investimentos a parte do Bellingham, né? O Real espera por uma estrela maior na próxima temporada. E isso é uma coisa diferente quando a gente fala da gestão do Florentino, porque ele é conhecido justamente pelo contrário, né? Quando acaba uma era, ele vai lá e abre o cofre, contrata para todas as posições. Ele até fez isso com o Bellingham no meio-campo. O meio-campo do Real Madrid hoje talvez seja um dos mais qualificados do mundo, mas o ataque
que a gente vai falar posteriormente, talvez seja uma questão para o Ancelotti nessa temporada e talvez realmente termine o ciclo dele assim. A última notícia que a gente teve do Ancelotti em relação à seleção foi do narrador Luiz Roberto, e durante a transmissão do jogo ele falou que a CBF está certa de que o Ancelotti vai ser o próximo técnico. Então tem que ver como é que vai ser essa transição para o Ancelotti. Eu tenho muita dúvida, porque, obviamente, pro Luiz Roberto ter falado isso, ele provavelmente teve um contato bem direto ali com o presidente, ele deve ter falado isso pra ele. Mas, assim, eu acho muito difícil que ele tenha assinado alguma coisa e acho difícil que ele vá assinar. Tratando principalmente de Real Madrid, de Florentino, como é que ia ficar o clima, né? Acho que o Florentino ia ficar extremamente bolado se ele soubesse que o atual técnico já assinou com outra equipe, mesmo que seja seleção, e, já sabendo que vai embora. Acho que mesmo que o Ancelotti não fique mais um ano no Real Madrid, o Florentino não vai querer que ele já esteja compromissado com outra coisa, com a cabeça em outro lugar, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. Se você tá no Real Madrid, acho que o principal ponto é saber ver com essa pressão, principalmente que o Florentino imprime, né? O Ancelotti, ele costuma lidar bem com isso. E essa transição para a seleção pode afetar, né? Então ele tem que saber lidar. Eu acho que ele provavelmente vai fazer um acordo verbal, mas para a seleção eu acho também que fica pouco. Você ter só um acordo verbal para o ano que vem. Se esse acordo for desfeito, ano que vem a seleção não vai ter nada e vai faltar menos tempo para a Copa, o ciclo já vai estar menor. Tem que ter alguma solução. É uma sinuca de bico pro Ancelotti também, porque, cara, você tá no final da carreira, né? Ele já disse que o Real Madrid provavelmente é o último trabalho dele em clubes. E você ter o convite da maior seleção do mundo é uma coisa que atrai, né? Até porque, cara, técnico de seleção, a gente acha que trabalha pouco porque tem data FIFA, tudo, mas o Tite deu até uma entrevista recente falando sobre o trabalho, a rotina do treinador de seleção, e é uma coisa assim, de segunda a segunda que os caras estão atrás dos alvos, né, de possíveis convocações, tem que assistir jogo de todo mundo, tem que ter um departamento todo coeso ali para fazer as análises, para discutir. Então é uma coisa que, tudo bem, você não vai estar ali na beira do campo todo dia e é um trabalho a menos, né? Mas o trabalho analítico é muito maior, né? Então talvez isso seja até uma porta de entrada legal para o filho do Ancelotti, que é o auxiliar dele e que fatalmente vai vir a ser treinador no futuro, com a influência do pai, com os ensinamentos do pai. Mas vai ser interessante ver o comportamento do Ancelotti nessa temporada, porque fatalmente vai ser a última dele no Real Madrid, né? E, cara, assim, como eu acompanho o Real Madrid há mais tempo, eu acho que essa temporada, por mais que seja impossível o Real Madrid não ter essa pressão por título, eu acho que vai ser um pouco mais reduzida por não ter uma superestrela, pelo Benzema ter saído, por talvez o Mbappé não venha nessa temporada agora, pelo que o Florentino disse. Não vem mais ninguém, então sem Kane, sem qualquer cara de maior é, estrelato, digamos assim, né? Então se contente com o ataque Vinícius, Rodrigo, Rossello e Ibrahim. Provavelmente o Álvaro também, que entrou bastante essa temporada, é um menino da base, então eu acho que a pressão vai ser um pouco menor e vai ser um clima um pouco diferente do Real Madrid, porque o Ancelotti mesmo não está acostumado nisso, né? A gente viu ele no Everton na Premier League antes de vir para o Real Madrid e era meio que, né? Não estou comparando o clima, mas o Everton não é um time que vai brigar por títulos, né? O Everton é um time que vai se manter em meio de tabela, às vezes, dependendo de quem está no elenco, vai chegar na Europa League, em Conference, que ainda é difícil para o Everton na conjuntura atual. Mas vai lembrar um pouco disso, né? Não vai ser aquele Real Madrid ameaçador que vai chegar e, pô, candidato de Champions. Eu pelo menos, não vejo assim, tá? Eu torço pelo Real Madrid, mas com esse ataque eu acho difícil você não ter um 9 marcante ali que chegue, né, com aquele peso de Champions que a gente viu o Real Madrid chegar nas últimas edições. Falando sobre o Mbappé, principalmente semana passada, né, o L'Equipe e o Fabrício Romano noticiaram que o Mbappé notificou oficialmente o Paris Saint-Germain que não vai renovar seu contrato, né? A gente sabe que ele tem mais essa temporada de contrato e teria a opção dele de renovar por mais um, mas ele não vai exercer essa opção, então essa é a última dele. E sabendo disso, o PSG teria o interesse de vender ele para ganhar alguma coisa nessa negociação, que a gente já sabe que o PSG fez um esforço muito grande para manter ele e não queria perder ele por nada. Então essa seria a notícia.
mas parece que esfriou, tá todo mundo falando agora que não vai mais vender, que o Mbappé inclusive deu coletiva falando que quer ficar, que tá feliz, enfim, pro Avelar agora, você acredita que ainda tem chance dele vir? Como é que você vê essa especulação? Eu acho que atualmente é muito difícil dele sair, porque, como o Florentino já falou, não pretende investir mais. E investir no Mbappé, para mim, significaria acho que uns 200 milhões de euros dessa faixa. E é uma contratação de muito peso. E uma coisa que o Becker falou essa semana, que eu acho interessante também, o Real Madrid vem trabalhando mais o Vinícius. Dar a camisa 7 para o Vinícius tem um peso, tem uma coisa especial. E se você traz o Mbappé, você mexe nessa conjuntura do ataque. A relação do Vinícius com o Rodrigo é muito boa. Como é que vai ser do Vinícius com o Mbappé? Como é que vai ser isso de uma hora para outra, o Mbappé chegar e já comandar o ataque? E é uma contratação que mexeria muita coisa no mercado, assim, porque o PSG teria que buscar um outro atacante para repor o Mbappé, teria toda uma peça de dominó ali que ia desabar e começar uma atrás da outra. Eu concordo com o que você disse, Avelar, porque o movimento de dar 7 para o Vinícius escancara que o Real Madrid não esperava essa ruptura do Mbappé agora com o PSG, né? Porque, Isso, se vocês forem lembrar, o Vinícius é anunciado com a 7 na semana passada, no início da semana passada. O negócio do Mbappé estoura na quarta-feira, se não me engano. E ali, pô, a gente não vai olhar para isso, né? Mas pensando friamente, cara, o Florentino não esperava isso, né? Eu acho que existia um acordo verbal, até porque, se a gente for lembrar, o Mbappé é o 10 da seleção francesa, então na próxima temporada o Modric vai se aposentar, ou então vai para o mundo árabe, e aí a 10 é do Mbappé. Eu acho que o pensamento era esse, né? E aí, como história, fica realmente uma situação muito estranha, cara, porque assim, a posição do PSG é muito clara, né? Se o Mbappé não quiser renovar, e foi até uma coisa que caiu muito mal na França, porque o Mbappé não precisava ter enviado carta nenhuma para o PSG para notificar que ele não queria renovar. A partir de 1º de agosto, essa era a cláusula. Alô? problema de internet aí. Acho que o Gabriel deu uma caída. Mas o. Enfim, né? Eu ainda, minha opinião, acho que. Tipo, o que negaram é o interesse do Mbappé de ficar ainda existe. Acho que o Gabriel voltou. Fala aí, Gabriel. Onde que eu parei para vocês? Separou 10, Mbappé. Eu tava falando do Mbappé assumir a 10 do Real no ano que vem, com a saída do Modric. Ah, sim, sim, sim. Não, e aí, esse movimento todo do Mbappé é estranho, porque pelo menos a imprensa francesa diz isso e caiu muito mal na França. Porque o Mbappé não precisava enviar uma carta para o PSG para notificar que ele não queria renovar. Porque existe uma cláusula no contrato dele de que, se em 1º de agosto, até 1º de agosto, ele não falar nada de que ele quer renovar, o contrato dele não vai ter a opção de renovação ativada. Então, assim, se ele ficar quieto, já não teria a opção de renovação ativada. Ele quis falar isso, e aí a gente entende que pode ser um movimento calculado por ele, pelos empresários dele, pela assessoria dele, para causar realmente essa sensação de ruptura e já dar esse burburinho. A questão é que o Real Madrid estava com dinheiro pronto para levar ele já. Todo mundo na imprensa espanhola diz isso. A Arantia, que é a principal jornalista do Real Madrid hoje em dia, diz que o Florentino tem um plano verão a verão, caso aconteça uma ruptura de 200 milhões, como a Velar disse, guardado para o Mbappé. E da mesma forma o PSG tem a posição clara. O PSG ou o Mbappé renova ou o Mbappé é vendido. Eles não querem liberar de graça o Mbappé na próxima temporada, né? E a posição Mas dele. Pode falar, Vela. nesse processo de renovação do PSG também lá, agora troca de diretor, troca de técnico, eles não acham que é interessante mandar o Mbappé logo pro maior oponente assim na Champions League para eles, que é o Real Madrid, né? Eles ainda almejam ganhar a Champions no futuro próximo. Tem esse objetivo a curto prazo. Eu acho que com o Luiz Henrique essa pressão vai cair um pouco mais, porque eu acho que eles vão estar muito mais alinhados ao processo. Eles viram que essa questão de investir para a próxima temporada e ganhar a próxima temporada, fizeram isso com o Messi, Neymar e Mbappé e não deu certo. Eu acho que vai ter um pouco de pé no freio agora para o processo ser bem melhor estruturado, né? Mas sobre essa questão do Mbappé, acaba que fica uma sinuca de bico, porque ele mesmo, não sei se ele ganha tanto ficando, sabe? Tipo,
sendo que ele já declarou que ele não vai renovar e parece que ele quer tirar dinheiro do clube, sabe? Eu acho que a impressão na França é essa. Tipo, eu não quero sair, eu vou ter que sair de graça, eu quero ser mais ídolo, mas vocês não ganham nada pra eu sair. Eu vou de graça pro Real É Madrid, meio que jogar quem a ganha sou eu. responsabilidade pro clube pra não se queimar com a torcida também, né? Exato, exato. Né, é assim, quem ganha sou eu, sabe? Tipo assim, eu acho que o movimento é esse. Se o PS, eu acho que ele quer deixar claro pra torcida que, tipo assim, se ele for vendido, não é uma forçação dele, é o PSG que quer vender ele. Entendeu? Eu acho que esse é o pensamento. Então, por isso que eu não descarto, assim, que o Mbappé saia agora, porque o mercado é muito estratégico, o mercado tem muito blefe também, que a gente vê ano a ano no verão, então. Eu não descarto, mas eu acho muito difícil pela fala do Florentino nessa semana, falando que ele não contrata mais ninguém. Tem essa fala, eu também acho difícil, obviamente é difícil, se tratando de uma operação desse tamanho, sempre é difícil, mas falando de Real Madrid, falando de PSG, acho que a gente é tudo muito imprevisível, né? E um fator que eu vi pouquíssima gente falando, é que se a gente for ver, o PSG é um dos times que tem a maior dívida de todos os clubes do mundo, todo ano o PSG toma um prejuízo gigantesco, e a gente sabe que o PSG é um clube do Catar, é praticamente da família real do Catar, e se a gente for notar ainda mais, o perfil das contratações e do que está se tornando o PSG para a próxima temporada é bem diferente. A gente está vendo bem menos investimento. O Messi está indo embora. O Neymar, tá todo mundo falando que o PSG, se tiver uma oportunidade, vai vender. Os jogadores que foram contratados, o único que o PSG pagou foi o Ugarte, que pagou 60 milhões de euros, mas chegou, se eu não me engano, 3 jogadores de graça. Tem que puxar aqui quem é, mas E são essa jogadores. contratação do Gart só começa a pagar ano que vem. Isso é bom ser destacado, né? Porque até agora não tem pagamento nenhum. Sim, então dá pra ver uma mudança de perfil no PSG, e por isso que eu não descarto totalmente ainda a venda do Mbappé para já começar esse processo meio que sem nenhuma estrela, com menos investimento. Não sei que também que já passou a Copa do Mundo do Catar, então não sei se o Catar vai querer investir tanto mais assim no PSG. Tem também o fator lá do Catar querer comprar o Manchester United agora. Acho que são muitas coisas assim que tornam esse fator imprevisível e que talvez, quem sabe, lá pro final da janela a gente já veja o Real Madrid comprando mesmo o Mbappé, perdão. Seria uma reviravolta. Eu, pessoalmente, acho que é pouco o elenco que o Ancelotti tem em mãos hoje. Não acho que seja suficiente manter somente as opções que tem de ataque. Eu, sendo Florentino, traria pelo menos mais um atacante, camisa 9, para essa temporada. Mas ele diz que não, né? Eu não sei a opinião de vocês sobre esse camisa 9, se vocês acham que o Rodrigo pode fazer essa função. Eu acho que ele pode, mas não ser o 9 principal. Eu acho que ele pode fazer essa função em alguns momentos, mas não ser o primário. Eu acho que nessa temporada, não vindo ninguém, ele vai ser o novo titular. Eu imagino o Vinícius e o Rodrigo como duplo de ataque e um meio com 4 jogadores. Valverde caindo um pouco mais de direita e tal. Porque eu não vejo o Rossello, apesar da temporada boa que ele fez no espanhol passado, eu não vejo o Rossello titular do Real Madrid nessa temporada. Eu acho que não tendo o Mbappé nessa temporada e você querendo preservar esse lugar para ele, né? Porque trazendo o Kane você já vai tirar um pouco o Mbappé da onde ele iria jogar. Então já é um movimento que condiciona muito o time para a próxima temporada, para o próximo treinador, enfim. E além da idade do Kane, né? Você pagar 100 milhões no cara de 31 anos não é uma coisa tão viável assim, né? Ainda mais para o Real Madrid. E talvez um 9 de curto prazo, sabe? Aquele 9 de uma temporada. O Firmino tá livre do mercado, o Dzeko vai ficar livre do mercado agora. Enfim, esses perfis assim, aquele 9 emergencial, mas que já tá acostumado com a pressão, né, do que é uma Champions League, do que é o Real Madrid em si, são coisas que fazem diferença, assim, acredito eu na formação de elenco, enfim. Tem muita gente que faz coro pro Cristiano Ronaldo voltar para uma temporada também, que é uma coisa meio absurda também, não tem a menor condição disso, mas seria legal, né? Enfim, só um parênteses. Mas, mas eu acho que vai se resumir a isso e o Rodrigo vai acabar sendo o 9 titular para essa temporada. Pelo que eu tô vendo, acho que vocês realmente estão acreditando nessa fala do Florentino que não veio mais ninguém. Particularmente pra mim, eu acho que, pô, é impossível o Real Madrid
não contratar mais ninguém, porque se jogar com o time de hoje é praticamente assumir que não vai ser competitivo na Champions, porque você perdeu um ataque lá do Benzema, que fez mais de 35 gols na temporada, praticamente 35 gols. O Asensio também, que ajudava bastante, e não vai trazer ninguém pro ataque, vai trazer o Rossellu, mas assim, é outro nível de jogador, né? Tipo, na minha opinião, se você não trouxer mais um cara de nível alto, assim, é assumir que você vai brigar ali na La Liga e vai abrir mão da Champions. Eu não vejo o Real Madrid fazendo isso. Atualmente no ataque do Real Madrid, de ponta esquerda só tem o Vinícius também, né? Tem 3 centroavantes, considerando o Rodrigo jogando por dentro, o Rodrigo como um primeiro centroavante, o Álvaro e o Rossellu. Tem o Brahim, que pode fazer a ala direita, igual ele já fez no meio, mas também joga no meio, e só o Vinícius para a esquerda. O Vinícius se machucando ou precisando ficar fora, é um jogador que toma muito cartão, o Vinícius, ele precisa ficar atento com isso. Ele sendo suspenso ou se machucando, o Rodrigo vai ter que cobrir a ponta esquerda e a gente já precisa de um centroavante reserva assumindo a camisa 9, lá o referência do ataque, tem que ter alguém na direita. Eu acho que vem uma mudança de formação para o 4-4-2, mas que ainda necessita de ou um ponta esquerda ou um centroavante mais móvel. Eu acho que, assim, é uma característica do Ancelotti isso, né? Na última temporada, alguns jogadores do elenco reclamaram de pouco minuto. O Hazard, o próprio Asensio jogava muito mais vindo do segundo tempo. O Ceballos, que até renovou agora. Lucas Vazquez tem muito pouco tempo de jogo também, enfim. Mas o Ancelotti é um cara que roda pouco, porque agora o ataque dele é quase todo jovem, né? Brahim, Rodrigo e Vinícius são muito jovens. E esses caras podem jogar em várias posições, né? O Avelar disse do Vinícius como o ponta esquerda realmente. Ele é o único ponta esquerda puro, né? Mas assim, o Rodrigo pode virar uma esquerda, o Brahim pode jogar esquerda. Caso falte na direita, o Rodrigo agora é seu 9, o Brahim não pode jogar. O Rodrigo direito, você na frente. O Brahim não pode, então machucado. Joga o Lucas Vazquez na ponta direita também, que ele é ponta direito de origem, não é lateral direito de origem. Enfim, eu vejo o Ancelotti como esse cara que roda pouco o elenco e ele tem poucos caras ali que ele confia em si para fazer a espinha dorsal do time, né? Então eu acredito que esse movimento é contraditório pensando no Florentino, porque não é a característica dele assumir que o Real vai passar uma temporada inteira sem garantir, enfim. Mas pensando no Ancelotti, eu acho que faz sentido você ter poucos caras, um elenco um pouco mais curto, mas são caras que ele confia que ele vai dar minuto. A questão realmente é a falta do 9. Rapaziada, eu tô cortando aqui o podcast no meio porque aconteceu um problema, infelizmente, aqui na minha gravação. O OBS, que é o aplicativo que eu usei para gravar, ele simplesmente parou de funcionar no meio. Na verdade, continuou funcionando, mas ficou desincronizado a imagem com o áudio, e também o áudio começou a dar várias picotadas, como até no finalzinho aí da fala do Gabriel já estava começando a ficar assim, e depois ficou realmente inaudível. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir postar o resto do episódio. Acabaram que a gente teve mais 20 minutos aí de conversa, estava bem legal, mas infelizmente não tem muito jeito, acabou perdendo o conteúdo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado pelo menos dessa primeira parte que vocês viram, né? Deixem dicas de possíveis temas de convidados, se vocês gostaram desse formato, e também qual o tempo de duração do episódio mesmo que vocês gostariam. Esse episódio acabou ali com uns 40 minutos, por exemplo, mas quem sabe um curtinho de 20, como vai ser postado aqui agora, seja melhor para vocês. Então já deixa aí nos comentários a opinião de vocês, e se vocês gostaram do projeto, para apoiar o canal, também não esquece de se inscrever e deixar o like no canal. Valeu, muito obrigado, e desculpa pelo inconveniente de cortar no meio a conversa, que estava muito boa. Valeu, vou ficando por aqui, abraço.